Noite. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Bom estar reunido de novo com você, onde quer que você esteja aí na sua casa, indo ou vindo de algum compromisso, nesse caso com todo cuidado para escutar a gente, assistir a gente, e como convém, comecemos em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Estaremos juntos por alguns minutos, 1 hora aproximadamente, pouco menos, pouco mais, hoje para algumas ponderações. Por que as pessoas se afastam da igreja e por que as pessoas se aproximam da igreja? E não propomos aqui esgotar a questão, tampouco dar soluções. São ponderações a partir daquilo que a gente já sabe, em parte, a partir daquilo que a gente já sabe bastante, ou um pouquinho, e mais como aprendizes do que como mestres, mas aprendizes e ensinadores de fundamentos vindos do mestre. Proponho que iniciemos pedindo que a intercessora maior nos acompanhe, e certamente nos acompanha, e que a Mãezinha do Céu esteja conosco durante este encontro. Faça aí sua intenção, sua sincera intenção, pedindo a ela, que não é deusa, não é mais que Deus, mas depois de Jesus, o Senhor, neste mundo ninguém foi maior. Já diz a música Senhora e Rainha. Assim, com o seu pedido feito no íntimo do seu coração, diga comigo: Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Permanecemos, então, com nossa Mãezinha do Céu, o santo de sua predileção também, e, acima de tudo, com a Trindade Santa conosco, tá bom? Como de costume, estou olhando aqui, ali e tal. Vamos lá. Na sua opinião, por que as pessoas se aproximam e se afastam? Por que você tem se afastado ou tem se aproximado da paróquia da qual você faz parte? Você já se afastou de alguma paróquia? Já trocou de paróquia? Por outro motivo que não tenha sido mudança de cidade por questão de trabalho ou estudo. Você já trocou de paróquia? Já trocou de comunidade? Lembrando que uma paróquia é feita por algumas comunidades. Algumas comunidades formam uma paróquia. Você já trocou de comunidade dentro de uma mesma paróquia? Já trocou de paróquia por outra razão que não mudança de cidade? Ou que por outra razão que não a mudança de um bairro para outro bem distante, mas tão distante que optou por mudar também de paróquia? Lembrando que quando se muda de endereço numa mesma cidade, nada impede que conservemos a presença daquela paróquia. A gente diz que é paróquia de coração. Só entre eu e você aqui, você já trocou de paróquia porque não ia com a cara do padre? Conhece alguém que já afastou-se da paróquia porque achava que o padre era chato, preguiçoso, mentiroso, fofoqueiro? Chato, no mínimo, isso, coisas tais como essas? Já trocou de paróquia porque não ia com a cara da secretária ou do secretário paroquial? Não precisa dizer, ele já sabe, tá? Ele já sabe. Já trocou de paróquia porque brigou com alguma outra gente lá da Pastoral A, do Movimento B? Ou não ia com a cara de alguém? O motivo pelo qual muita gente faz isso, ele sabe perfeitamente bem, melhor do que cada um que fez isso. Porém, cá para nós, como diria aquele jornalista das antigas, é uma vergonha. Pensa comigo, se de vez em quando eu olhar aqui para ver se eu estou aparecendo com a minha cara ali, tá? Eu estou com o Facebook ali, aqui estou com só a câmerazinha do telefone, ele como tem que estar, a tela está para lá. E de vez em quando eu olho na minha colinha para não esquecer de alguma coisa que eu pensei em falar com você. Quero ponderar o seguinte: comecemos falando o quê? Recapitulemos coisas ditas noutras ocasiões por aqui também. O que é a igreja?
O que é paróquia? E o que é a sagrada liturgia que você, que eu, que nós, e que milhões de pessoas mundo afora, diariamente ou dominicalmente celebramos ou supostamente celebramos? Vamos recapitular juntos? Vamos recapitular? A igreja terrena, como dito tantas vezes por padres, diáconos, bispos, leigos, e eu, na minha limitação, quanta vez não perco a chance de dizer, de lembrar uma obviedade contida no magistério da Igreja de Jesus Cristo. A Igreja do milenar de Jesus. O bom Deus anunciou-se ao seu plano de salvação para todos durante todo o Antigo Testamento. Foi se revelando aos poucos pelos patriarcas, pelos profetas maiores, menores, literários, não literários, mais conhecidos ou menos. Foi se revelando, por exemplo, especialmente durante todo o Antigo Testamento ali, chegou a Moisés, 10 mandamentos, Código da Aliança. Mostrava-se ao povo de Israel, revelava-se ao povo de Israel e, por intermédio do povo de Israel, permitia que outros povos tivessem acesso a Deus. Ou conhecimento a Ele, quem sabe, quisessem mais intimidade. A plenitude da revelação do plano de Deus para todos se deu em Jesus Cristo, no Novo Testamento, a nova e eterna aliança, firmada então entre Deus e todos os povos por intermédio de Jesus. Em Jesus a revelação se fez total, plena, completa. Nada mais há que ser revelado desde então. Porém, a chamada Boa Nova de Jesus o era há 2000 anos, o foi há 1000 anos, o foi há 100 anos, o é agora e o será daqui adiante. Quanto tempo venha daqui por diante, não importa. Será sempre atualíssima, suficiente, plena, completa, universal, católica para todos. A Igreja, Eclésia, Assembleia de Deus, Assembleia do povo de Deus, porque Deus é amor. Desde então, Jesus que disse lá, tu és Pedro e sobre ti edificarei a minha igreja. A Igreja de Jesus, que é o cabeça, e nós os seus membros, o corpo. A Igreja, a esposa. Fôssemos humanamente, ainda que limitados, falíveis, sujeitos aos erros típicos da nossa humanidade, porém um pouco mais empenhados, não que não o sejamos, mas poderíamos ser mais, seríamos mais igreja e menos arremedo de igreja ao longo da história. Mas temos sido, apesar da nossa falibilidade humana, temos sido igreja. Se há algo maravilhoso para a gente comemorar sempre, a ponto de chorar e emocionar, é a Igreja de Jesus Cristo na sua porção humana, que só existe para lembrar, clarificar, mostrar a Igreja Celeste, a Igreja Eterna, a Jerusalém Celeste, que teve começo em Jesus aqui e terá fim com Jesus quando Ele voltar, no dia, na hora e do jeito que Ele quiser, e não no dia e na hora do jeito que eu determinar, como tantos já fizeram e quebraram a cara. E pior, muitos acreditaram ainda. Ele voltará, porque Ele disse que voltará, mas do jeito e na hora dele. E até lá, vigiai, orai, orai e vigiai. Esta igreja, na sua porção terrena, só existe porque nós, enquanto aqui estamos, somos sujeitos ao erro, ou ao pecado, ou somos pecadores, graças ao bom Deus. A Jerusalém Celeste, a Igreja Celeste, onde estão os santos, os oficiais, os não oficiais, os conhecidos e não conhecidos, santos todos estes que, à exceção de Nossa Senhora, primeiro foram pecadores, para depois se santificarem, lá estão, à espera de quem por aqui, ainda que pecador, escolha se santificar durante toda a sua vida e, em se santificando pelo critério do bom Deus, um dia, quem sabe, quando da nossa Páscoa, da nossa passagem, viremos a ter com os que já estão na Jerusalém Celeste. Então, esta igreja, pode-se dizer num José Carles, numa linguagem um tanto quanto chucra, grosseira, agradável para uns, impertinente para outros, esta igreja, graças a Deus, existe para comportar a nós todos pecadores. Este pecador que vos fala, e com todo respeito, você, pecador também. Mas nós, altamente vocacionados à santidade. Aliás, lá atrás, no começo do cristianismo, quando se falava em santo, se estava a dizer cristão.
Santo lá atrás, cristão. Cristão santo. Não santo porque perfeito. Santo porque seguidor de Jesus, o exemplo a ser seguido, exemplo de testemunho quanto ao que se espera de um seguidor do bom Deus, cujo plano é amor para todos. Vida boa cá, apesar dos problemas, e apesar deles, santificando-se e fazendo jus oportunamente, por critério dele, a Igreja Celeste, onde paira perenamente amor. Vamos recapitular um pouquinho esse aspecto então, que outras vezes eu comentei. Lamentavelmente, quanta vez, talvez você, talvez eu, ou certamente você, certamente eu, olhamos torto quando estávamos dentro do templo ao qual chamamos igreja, esquecendo-nos que, comodamente esquecendo-nos que aquele telhado, com 4 paredes, uma ou outra porta, algumas janelas, ao qual chamamos igreja, não que não o seja, ou é, mas é acima de tudo mais um dos símbolos da igreja, que é todo lugar. Todo lugar é igreja. Pois que não é o espaço físico, mas é a atitude concreta. Aqui, simbolicamente aqui, é o que paira dentro de nós, o que está dentro de nós, que sai de dentro de nós para todos no convívio, que resulta em que nós nos fazemos igreja, apesar de sujeitos ao erro, à falha e ao limite, mas se sinceramente seguidores do bom Jesus, ajudados pelo bom Espírito, e conforme o plano do bom Deus, nós podemos ser igreja e devemos ser igreja onde quer que estejamos, pisando na bola, ainda que sem querer. Eventualmente até por querer, e depois corrigindo, tomara assim. Onde estamos e o que fazemos, sentimos e pensamos há de ser igreja. Mas naquele templo ao qual chamamos igreja, quando amanhã é sábado, mas que seja hoje, agora há pouco, quem foi, amanhã ou depois aí na paróquia, na matriz da paróquia São José, numa das suas demais comunidades, São Tiago, São Vicente Palote ou Mãe do Divino Amor, noutra paróquia mundo afora. Quanta vez alguém, talvez você, talvez eu, olhou todo, nossa, mas aquele cara tá fedido, nossa, mas aquela mulher tá fedorenta, nossa, mas aquele tá mal vestido, já pré-julgando, aquele deve ser um drogado, aquela deve ser uma prostituta, aquele é ladrão, bandido provavelmente, ou então coisas, ele pede chinelo, chegou numa bicicleta fuleira, quem sabe até roubada, e daqui a pouco, para outro bonitão e cheiroso, a paz de Cristo, meu irmão. Se for um padre, puxa o saco do padre. Se vai com a cara do padre, vai lá puxar o saco do padre, já convido para tomar café, almoçar e jantar, já dá presente de Natal, de aniversário e tudo mais. Bajulo, padre, até deixar o bicho corcunda, tanto puxar as partes dele. Ou não acontece isso? Ah, não acontece? Me engana que eu gosto. Paróquia é lugar de salvação. Lembra quanta vez eu insisto nisso? Paróquia é lugar de salvação. E salvação só se consegue no serviço abnegado ao próximo. Serviço abnegado ao próximo. Não é eu consigo a salvação me servindo do próximo. Eu consigo a salvação satisfazendo a minha vaidade, simulando ser humilde. Inclusive na pastoral, no movimento, sobre o presbitério, enquanto estou ajudando a liturgia, na Sagrada Liturgia, na Santa Missa, ou na celebração da palavra, ou durante um batizado, um matrimônio, ou uma novena, ou algo assim, uma procissão, uma reunião pastoral, uma reunião de formação, uma oração, uma hora santa, uma adoração. Independentemente da conta bancária do fulano, do seu aspecto físico, do seu nível de instrução e de cultura, da sua naturalidade, da sua nacionalidade, independentemente de a pessoa ter ali uma deficiência física, independentemente da cor da pele e coisas tais. Desse modo meio perigosamente arriscado de comunicar, ciente que alguns vão gostar muito e outros vão abominar, pensando já em o quanto antes fazer com que esse vídeo chegue ao administrador paroquial, ao provincial, ao arcebispo, ao papa. Se quiser, eu tenho o telefone e e-mail de todos eles. Pede que eu passo. Essas coisinhas colocadas dessa maneira, será que feitas por nós ou por outros ajudam a contribuir, ajudam e contribuem para que pessoas se afastem da igreja? E se feito ao contrário,
podem contribuir para que pessoas permaneçam ou venham para a igreja? Não agora. Em 2000 anos tem sido assim. E o será enquanto estivermos por aqui. Até aí faz parte da nossa humanidade. Mas nós podemos escolher. Recapitulando um pouquinho mais então, se paróquia é lugar de salvação, que venham as paróquias do mundo todo, com todo respeito, as piores pessoas do mundo. Imagine os corruptos, os canalhas, segundo o seu questionável ponto de vista. Imagine as pessoas das quais você menos gosta, as mais antipáticas, tipo assim, o José Carlos Oliveira, chato, antipático, grosso, lá tá ele de novo falando umas bobagens. Vou até desligar esse negócio. Graças ao bom Deus, eu tenho a porta aberta para entrar na paróquia. Alguém pode querer que eu não vá. Graças a Deus, você tem a porta aberta para entrar na paróquia. Alguém pode querer que você não vá ou não gostar que você vá. Pois que você, tanto quanto eu, não é unanimidade. E pode ter certeza que, por mais que na sua frente as pessoas te elogiem, te bajulem, pelas costas duvido e eu dó que todos o façam. Pelo simples fato de que você existe, você também, como eu, não consegue ser unanimidade. Assim como a gente eventualmente fala mal de alguém pelas costas e pela frente lambe até reza junto, fazem isso com a gente também. E é por essas também que tem gente que vive se afastando da paróquia, e é por essas, no caso de um comportamento oposto, convergente com o que se espera do cristão, que pessoas vivem se aproximando das paróquias mundo afora. E o que seria liturgia? O que é a liturgia? Lembra quanta vezes a gente fala isso? Não estou inventando nada, tá? Por exemplo, no documento, me foge agora se é documento 100 ou 102, paróquia, comunidade de comunidades, paróquia, lugar de salvação ou conversão. Me fugiu o nome desse documento. Mas paróquia, lugar de salvação, um dos documentos da CNBB, número 100 ou 102, me deu um branco agora, desculpe, mas 100 ou 102. Igreja, o que eu falei há pouco de Jerusalém Celeste, Igreja Terrena, vá no Catecismo, está farto lá de conteúdo. Vá nas constituições do Concílio Vaticano II, está farto de conteúdo a este respeito. Idem quanto a, por exemplo, liturgia, o que é a Sagrada Liturgia, vá lá na Sacrum Sanctum Concilium e você vai encontrar lá em algum lugar, já nos primeiros parágrafos, que a Sagrada Liturgia é a participação nossa na oração do próprio Jesus Cristo. Quando eu faço adesão à liturgia, eu estou aderindo à oração do próprio Jesus Cristo. Você lembra umas lives anteriores nas quais a gente falou um pouco de oração de Jesus, como é que ele contextualizou aquela singela, simplesinha oração do Pai Nosso, simplesinha entre aspas, que reza-se em 1 minuto ou menos, mas que resume a vida toda dele aqui entre nós e a proposta dele para todos desde então? Avancemos um pouquinho. Já são 8h20. Eu vou dar uma olhadinha aqui para não me atrapalhar. Você me dê licença. Será que tem alguém assistindo esse negócio aqui? Não consigo ver, tá ali? Depois a gente descobre. Parece que tem alguns ali. Obrigado para quem está assistindo a gente, tá? E vamos lá, continuemos. Eu quero fazer um resumo para você, aparentemente não falando de cristianismo, aparentemente não falando de igreja, aparentemente não falando de fé, nem de religião e nem de espiritualidade. Fé é uma coisa, religião não é sinônimo de fé, espiritualidade não é sinônimo de uma nem outra. Mas as três coisas podem caminhar juntas, as três coisas podem convergir, as três coisas, quem sabe tomara convirjam no meu caso e no seu, e que bom que assim seja. Mas, nunca esquecer, as três coisas não são sinônimos. Há quem tenha fé, mas não fez adesão à religião. Há quem tenha espiritualidade e não fez adesão à religião nem à fé. Há quem tenha espiritualidade bem desenvolvida, mas abre mão da religião e fé no transcendente. E há quem tenha religião, mas não tenha fé, embora aparentemente devesse ter. Feliz de quem tem fé no transracional, adere a uma religião e não alguns embustes que tem por aí, e desenvolve sua espiritualidade e caminha com as três de modo harmônico, com muita oração franca e sincera e formação, fundamentação concreta, para embasar tudo isso e diminuir o risco de cair em arapucas de superstições, heresias e embustes de alguns mercantilistas em nome de Deus que tem por aí desde sempre.
Mas brevemente vamos fazer de conta que nós somos o clube dos ateus. E nós poderíamos, com todo respeito, ateus, agnósticos e tal, mas a parte de religião, fé e espiritualidade, o que seria moral? Moral é a arte de bem viver. Moral é a arte de viver bem. É a arte de buscar uma conduta correta. É um exercício que se faz a vida toda, como um pianista, um atleta tem que treinar constantemente para fazer melhor o toque do piano e a sua performance atlética, como alguém de uma outra atividade esportiva, cultural ou não, para fazer bem aquilo que lhe é mister, por exemplo, profissionalmente, é preciso estudar e treinar constantemente para manter a forma e ampliá-la. A moral você a tem conforme você exercite o seu comportamento constantemente para sentir, pensar e realizar conforme se espera de uma pessoa equilibrada, de uma pessoa civilizada. Isto é moral. E o que é ética? Os famosos conceitos básicos. Ética: tratar o próximo como quer ser tratado, para bons propósitos valer-se de meios tão bons quanto. Ética, do ethos, que quer dizer, que vem do grego, que é um comportamento consciente, algo que brota de dentro para fora. A ética é algo que nos faz, a moral com a ética juntas nos fazem pessoas melhores, conforme tenhamos uma conduta boa, melhorada constantemente. Erra sem querer, corrige. Erra de propósito, corrige. Reflete, corrige. Tentar fazer para o próximo aquilo que espera que o próximo faça a nós. E fazer para o próximo sem querer aparecer e sem esperar nada em troca. Isso nós podemos tratar e aprendemos em cursinhos básicos de moral e de ética. E o que seria, por exemplo, virtude? O que seria, por exemplo, ser virtuoso? É um bom hábito. O sujeito virtuoso, a mulher virtuosa, é alguém necessariamente honrado e honesto. Honrado e honesto. A virtude é resultado também desse esforço de ser moral e ético, conforme se busque escolher os melhores pensamentos, os melhores sentimentos, as melhores atitudes, e tudo isso transformado em bons hábitos, e os bons hábitos transformando alguém numa pessoa boa e cada vez melhor. Mas para conseguir ser cada vez mais moral, cada vez mais ético, cada vez mais virtuoso, é preciso apenas querer? É preciso apenas fazer ali um retiro, um curso de formação dentro de uma paróquia, de uma comunidade religiosa, de uma faculdade, de uma escola técnica, ler 1 ou 2 livros, fazer um curso online, semipresencial, bom, em tempos de pandemia, cada vez mais online. É escrever na testa: eu sou virtuoso, sou ético e moral? Não. É uma obra inacabada, pois que somos incompletos, obras inacabadas e inacabáveis, mas sempre em construção. Todo dia um tijolinho. Todo dia um tijolinho. Então, novamente, para ir cada vez mais caminhando para sermos morais, éticos e virtuosos, há que ter vontade. Não se implanta um chip na farmácia ou no hospital, não se compra um remédio na farmácia para glu, glu, glu. Agora sou moral. Glu, 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 agora sou ético. Glu, 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 agora sou virtuoso. Qualquer um pode se dizer ético, moral e virtuoso. Vá na penitenciária, todos vão dizer, em geral, que estão lá por engano de alguém, por injustiça. Imagine os maiores canalhas deste país, não só da politicagem partidária, não que todos os políticos sejam canalhas, em todas as áreas tem os políticos e os politiqueiros, também da política partidária. Mas, hipoteticamente, imaginemos que com certeza estamos diante de 5 ou 10 canalhas da politicagem, não só partidária, politicagem pseudo-religiosa, politicagem religiosa, politicagem sindical, politicagem da mídia, em tudo quanto é lugar tem o joio e o trigo. Mas, hipoteticamente, diante de canalhas confirmados, quantos canalhas diriam: sim, sou canalha? Não, sou moral, sou ético e virtuoso. Estou aqui nessa situação por injustiça e intriga de alguém. Raramente alguém admite que não o é. Ou será que estou sendo extremamente impertinente quanto a isto, ou equivocado? Há que ter vontade para construir-se crescentemente, presentemente, verdadeiramente, realmente, consistentemente, uma pessoa moral cada vez mais, ética cada vez mais, virtuosa cada vez mais.
E para isso não basta o desejo. Desejo não é sinônimo de vontade. Assim como a ação não é sinônimo de atitude. Ação é algo daqui para fora. Lembra que eu falo isso com constância? Atitude brota de dentro. Assim como educação e gentileza não são sinônimos. Eu te digo boa noite, da boca para fora, se eu for vaidoso e arrogante, é só educação. Se eu for gentil, antes que eu abra a boca, eu já estou pensando, sentindo aqui, boa noite. A boca é só um detalhe, que complementa o todo que está dentro de mim. O desejo é, eu quero fazer uma boa live. A vontade é, tomara, eu tenha pelo menos feito uma oração, um pequeno preparo para tentar fazer uma boa live, que vai agradar a uns, mas não a todos, mas que eu tenha feito um esforço sincero de, com oração e formação, oração e preparação, fazer algo que tenha algum proveito para quem esteja a me escutar ou assistir agora. Então, vontade é mais que apenas desejo. E com vontade constante, a gente vai se fazendo pessoas morais, éticas, virtuosas. E dignidade. O que seria ter dignidade? O que é uma pessoa digna? Em poucas palavras, é alguém que prioriza o ser e não o ter. Nós estamos na chamada era da pós-modernidade, não é de hoje, faz algumas décadas, e assim continuaremos. Se diz que na pós-modernidade, já falei isso alguma vez numa outra live, acho. Se prioriza o consumismo, nada contra ser consumidor, mas tudo de perigo contra ser consumista. Consumidor, sim, consumista, não. Há uma grande diferença. Descarte fácil de coisas e pessoas, nós caímos nas arapucas de aceitar como necessidade que em verdade não é necessidade. Quantas vezes trocamos de dispositivo móvel sem precisar, com desculpas esfarrapadas? Trocamos de automóvel sem precisar, só porque mudaram um detalhezinho no fundo do automóvel lá, aí tem que trocar. Quantas vezes compramos roupa a mais sem precisar, sapato a mais sem precisar, comida a mais em quantidade que não precisamos a ponto de desperdiçar? Pós-modernidade, descarte fácil de pessoas. Com a fantástica tecnologia que permite que até um ser como eu faça uma live para você aí, com razoável facilidade tecnológica. Mas alguém já disse sabiamente que a tecnologia aproxima as pessoas que estão distantes e afasta as pessoas que estão próximas, pois que às vezes estamos 5, 6 pessoas ao redor de uma mesa, de uma sala, e todos, ao invés de olharem nos olhos e conversarem, estão todos ali cabisbaixos interagindo com alguém que não está presente. Pô! Quero avançar com você para conversar um pouquinho mais, aparentemente agora sim, da tal da maravilhosa igreja, do tal do maravilhoso cristianismo. Você vê que eu falei disso até agora. Pois que um ateu pode se dar o direito, e o ateu, o agnóstico, ele pode ser moral. O ateu, o agnóstico, o não crente, ele pode ser ético. O ateu, o agnóstico, o não crente, ele pode ser virtuoso. O ateu, o agnóstico, o não crente, ele pode ser digno. Não precisa ser cristão. Não precisa ser budista, shintoísta, hinduísta, zoroastrista. Não precisa ser do hinduísmo, do islã. Não precisa ser judeu. Não precisa crer no transracional. E muita gente que crê no transracional numa dessas religiões que eu citei, ou noutras que eu poderia, ou nas dissidências dessas religiões que eu poderia ter citado. O cara pode ter uma adesão religiosa e até ter fé em Deus, mas não necessariamente ser moral, ético e virtuoso e digno. E aquele que é pode ter momento de não ser. E aquele que costuma não ser pode ter momento de ser. E aquele que habitualmente não é, aquele que habitualmente crente ou não crente em Deus, cristão ou não, aquele que habitualmente não é moral, ético, virtuoso e digno, por pior que o seja, por menos que o seja, eventualmente poderá vir a ser. Nunca esquecer que enquanto vivos estamos em constante processo de conversão, ou pelo menos está à nossa disposição este processo. Podemos pisar na bola, pisar no tomate a vida toda, mas enquanto estivermos vivos com uma raspa de tacho de vida, é a vontade do bom Deus que os piores dentre os pecadores, que os mais infames dentre os seres humanos, que os mais abjetos dentre os seres humanos, que os maiores canalhas dentre os seres humanos, enquanto estiverem vivos, respirando e com um pouco de consciência, possam vir a ter, sim, um pouco de moral, de ética, de dignidade, de virtude. E se cristãos, tanto melhor ainda, enquanto cristãos, pois que sejamos. E se o fomos, respeitemos os outros crentes que não cristãos,
O resto Deus resolve, a jeito dele, do jeito dele. Mas façamos a nossa parte. Por que as pessoas se afastam e se aproximam da igreja? Porque, de repente, nós somos cada vez mais melindrosos. Se diz ultimamente, virou modismo até, e eu não discordo, em parte, o quanto é chato para pessoas mais sensatas, mais fundamentadas, mais tolerantes e empáticas, participar muito dos Facebook, dos WhatsApp da vida, dos Instagram, das redes sociais como um todo. Pois que lá você fez assim, já tem um monte de gente pronta para te criticar, te condenar. Um monte de valentão, geralmente anônimo e covarde, que lá no meio virtual se mostra como é, por mais que se esconda, e te detona por qualquer coisa, só porque você falou que gosta do azul e ele gosta do cor-de-rosa. Coisas tais. Só que lá no mundo virtual as pessoas estão se mostrando como costumam ser no real. Cada vez, não todas, claro, mas cada vez mais intransigentes, intolerantes, impacientes, supersticiosas. Quase todo mundo cada vez mais opinando sobre quase tudo e quase todos com conhecimento de causa que não tem. Ou quando tem, não sabe embasar-se ou tolerar aquele que também sabe menos ou mais. Qualquer coisa, pedrada no outro. Mas ai de quem me der pedrada. Adoro detonar o outro, mas ai de quem me detonar. Adoro falar mal do outro, mas ai de quem falar mal de mim. Não que todo mundo seja assim, eu diria que muita gente tende a ser assim. Inclusive você e eu. Mas nós podemos escolher ser cada vez menos assim. Esse é o grande barato de viver. Melhorar cada vez mais como bom vinho. Nunca há perfeição, mas a nossa perfeição humana possível é a sinceridade na tentativa constante, concreta, serena, sensata de orar e formar, formar e orar e realizar e corresponder ao que tem de formação e de oração no cotidiano, principalmente quando das diferenças de opinião, quando das dificuldades de convivência, que podem existir, existem, mas que não impedem a convivência minimamente harmoniosa e de jeito nenhum belicosa, embora na prática muitos o façam mais belicosamente, em nome de Jesus, inclusive. Aí, porque somos melindrosos demais, mesmo os nossos, dentre nós os mais estudados, dentre nós os mais engajados numa paróquia, numa comunidade religiosa, por qualquer coisinha a gente se afasta, ou pensa em se afastar. Ah, o padre cortou alguma coisa que eu fazia, o diácono aquilo, a freira não sei o quê, novamente, o leigo isso e aquilo outro. Tô fora! Ah, a moda agora é falar mal do Papa. O Papa seria comunista. A topeira nunca leu uma linha do que o Papa escreveu, não conhece o histórico de vida dele, não conhece o magistério da igreja, aí vê uma notinha aqui, ali, acolá, em geral, de algum que também repercutiu uma meia-verdade, uma palavra mal colocada, com má formação, má intenção, e já deduz o todo a partir disso, que nem sempre tem veracidade. Meio estranho isso, mas sempre foi assim, não vai mudar. Talvez piore, porque agora todo mundo é comunicador. Não que não o fôssemos, mas com a tecnologia todo mundo não só comunica, como grava e faz ao vivo. Até eu estou fazendo. Vamos pensar um pouco em passagens bíblicas. Estou olhando a hora ali. Eu separei para nós aqui, agora eu vou olhar um pouco para a minha direita, e eu gostaria que você anotasse mentalmente, ou depois você vai repassando o videozinho, voltando e buscando. São todos trechos conhecidos. Não vou ler, nem separei, o Santo Livro está aqui, o Catecismo está aqui, se for o caso. Mas eu só gostaria de caminhar com você quanto ao seguinte. Se eu dizia há pouco que os nossos irmãos ateus, ateu, aquele que não acredita em Deus, agnóstico, aquele que até aceita que Deus existe, mas que seria impossível provar sua existência. Então, se até quem nega a existência de Deus pode ser moral, ético, virtuoso e digno, um cristão haveria de sê-lo. Novamente, um ateu pode ser moral, ético, digno e virtuoso. Ponto. Pode e tem muitos que são. Mas um cristão, ele não pode, ele tem que ser. Um cristão, ele tem que ser moral, ético, virtuoso e digno. Se não o for, não é cristão. Não à perfeição, mas com sinceridade deve sê-lo. Ordenado, leigo, não importa. E quanto mais, aí lembre-se, a quem mais é dado, mais será cobrado. Seja leigo, seja ordenado. Quanto mais estudado, quanto mais engajado, quanto mais experiente, quanto mais líder ou supostamente líder, quanto mais se espere dele, ai dele ou dela,
seja ele ou ela, você ou eu, se mais simular do que for moral, ético, digno e virtuoso? Ou será que estou enganado? Pois que eu posso te dizer, com a minha experiência de paroquiano, de uma só paróquia, não vou dizer para você de qual paróquia eu participo, uma hipotética paróquia de São José, tem tanta paróquia de São José por aí, eu não vou identificar qual a paróquia da qual eu participo, e quanto paroquiano pode me xingar, mais ainda do que já me xinga. Com 54 anos de idade, eu moro desde os 4 anos no mesmo endereço, no mesmo lugar, então são 50 anos que eu sou paroquiano ali. Claro que como criança não contava nada, mas conforme fui ficando marmanjo, a coisa foi engajando mais. Então, naquela paróquia da qual eu participo, eu não vou identificar qual que é, para você não ficar melindrado ou melindrado comigo, tal como eu falei que paróquia é lugar de salvação e igreja terrena é lugar de pecador, graças a Deus, pecador que daí se coloca sob o risco concreto de ir se santificando até de fato, quem sabe quando tiver sua Páscoa, ter apesar dos pecados mais santidade que pecado e de repente pelo critério do bom Deus, em observando ali honestidade, sinceridade e boa vontade, leva o cara que apesar de pecador é mais santo que pecador para um lugar bacana chamado Jerusalém Celeste. Então nesta paróquia da qual eu participo e não vou identificar, é fácil encontrar lá fofoqueiros, mentirosos, preguiçosos, obtusos, caluniadores, gente que não persevera, gente vaidosa e que deixa a humildade na gaveta e no discurso. Mais um monte de coisa, entre ordenados e leigos. Mas nesta mesma paróquia eu encontro que toda essa gente está submetida ao que eu acabei de dizer. Na diferença de opinião, na diferença de entendimento, na diferença de interesse, na diferença de percepção, de perseverança e tal. Todos esses também, cada qual a seu modo, na sua possibilidade, tem e terá a possibilidade de ir se santificando, com a ajuda das orações que faz, dos que fazem por ele ou por ela, com a ajuda de bons exemplos dados por uns, maus exemplos dados por outros, observando que nem sempre que eu acho que é mau exemplo, de fato mau exemplo é, observando que nem sempre que você ou eu achamos que é errado, de fato errado é, às vezes é só a gente que não consegue perceber com amplitude o que de fato se está a fazer, às vezes é só a gente compreendendo alguém de menos, às vezes é só alguém compreendendo a gente de menos. Tudo isso acontece na paróquia, não nesta, em todas, graças a Deus. Novamente, a igreja é lugar dos pecadores, destinada a acolher todos os pecadores para que esses tenham a maravilhosa oportunidade de, durante o tempo de permanência por ali, irem se santificando até, quem sabe, de fato, conseguirem um estágio de para lá ir eternamente. E paróquia, novamente, recapitulando, são os espaços dentro da chamada igreja para que lá sim se possa realizar esse constante processo de aperfeiçoamento e que nós vamos chamar de processo de salvação. Seguindo o Salvador Jesus, inspirados e iluminados pelo Espírito e, eventualmente, lá adiante, salvos pelo bom Deus. Algumas lembranças que o Santo Livro nos coloca. Eu coloquei ali as bem-aventuranças, está lá, Mateus capítulo 5, versículos 1 a 12. De vez em quando dá uma olhadinha ali. É uma das passagens que eu mais uso quando me chamam para fazer a celebração da esperança, celebração das Ezequias. Bem-aventurados os mansos e humildes de coração, enfim, trocando em miúdo, bem-aventurado poderia ser cristão, santo, justo, pessoa de boa vontade, são sinônimos de bem-aventurado. Conforme sejamos bem-aventurados, ou seja, conforme sigamos as bem-aventuranças que o bom Jesus nos passou, há quase 2000 anos, nós pavimentamos mais e melhor o nosso caminho de conversão. Eu diria assim, bem-aventurados somos nós, os paroquianos, que conforme percebamos-nos com inveja de alguém, sepultemos a inveja e não aquele de quem tenhamos inveja. Bem-aventurados somos nós, os paroquianos, que conforme vemos alguém chegando e temos uma antipatia gratuita, vencemos a antipatia, mas não extirpamos aquele para o qual destinamos a antipatia. Bem-aventurados somos nós, os paroquianos, quando não vamos com a cara do leigo, ou do padre, ou do diácono, ou do seminarista, esforçamo-nos por rezar, Senhor, dai-me paciência para que eu sepulte aqui a minha dor de cotovelo, minha antipatia gratuita, e eu receba, eu vá lá e acolha muito e muito bem aquele leigo ou ordenado, pois que cabe a um cristão fazê-lo. E enquanto eu faço isso com alguém com quem eu tenho uma certa divergência, uma certa antipatia ou diferença,
Dai-me a honra e a graça de, ainda que eu não perceba, alguém faça também isto comigo quando for o caso. Ou será que já não fizeram comigo e por isso estou aqui nesta paróquia? Bem-aventurado aquele que, por exemplo, embora flagre alguém mentindo nas atividades pastorais, litúrgicas, seja leigo ou ordenado, pensa assim, caramba, está mentindo. Mas será que está mentindo? Eu acho que está mentindo. Posso estar enganado. Estando enganado ou não, Senhor, dai-me paciência para que eu conviva em harmonia com este cidadão que eu sei ou acho que está mentindo, e para que oportunamente nós possamos convergir para a verdade, cada qual a seu tempo e modo, mas acima de tudo, juntos harmoniosamente. Bem-aventurado o paroquiano que, cada vez que se perceber com vontade de chutar o balde, pense e reze e peça ao bom Deus, Senhor, dai-me um pouco mais de perseverança, pois que eu sei de antemão que se não for numa paróquia, se não for no serviço ao próximo, eu não serei igreja, não serei salvo, não terei como ser salvo. Senhor, quando eu me afastar, que eu volte logo. Se eu pensar em me afastar, que eu pense o quanto antes em parar de pensar e me afastar. Poderia falar muito mais das bem-aventuranças, que podem ser praticadas nos intramuros da nossa paróquia. Eu não sei de que paróquia você não sabe de qual paróquia eu sou. Estou brincando com coisa séria, né? Eu falei, anotei para você observar também, quando tiver vontade ali, outro best-seller do Santo Livro, As Virtudes Teologais, Carta de Paulo Apóstolo ao Povo de Corinto, capítulo 13, versículos 1 a 13. As 3 virtudes teologais, fé, esperança e caridade, ou fé, esperança e amor. Fé no bom Deus, fé que não estamos sós, fé que de lá viemos e para lá somos vocacionados a voltar. Esperança de que se fizermos bem por cá a nossa parte, um dia iremos ter com ele diretamente. E amor, do qual desfrutam os que já estão lá, não precisando mais de fé nem de esperança, mas que cá estando, enquanto isto, nós precisamos sim de fé e esperança, e também do amor, que um dia será pleno por lá, mas que começa por aqui. 3 virtudes teologais, está aí. O bom samaritano. Ah, sim. Fé, esperança e caridade para ser praticada dentro da paróquia, né? Da comunidade, da capelinha, do microsetor, no mini-setor, no setor pastoral, na arquidiocese, na igreja como um todo, pois que, como sabemos, onde 2 ou mais estiverem reunidos em meu nome, no meio deles estarei. Ainda que humanamente, onde 2 estiverem reunidos, ainda que em nome dele, no meio deles estarão também os fofoqueiros, invejosos, preguiçosos, corruptos e tal. Quanta vez até um de nós com uma atitude como essa, mas de novo insistindo, tal como nos expomos ao joio, está disponível para nós o trigo. Nós podemos escolher ser joio ou trigo. Recepcionar o joio do outro ou o trigo do outro. Só olhar o joio do outro ou o trigo do outro. E o mesmo fazem conosco. Olham o nosso joio ou o nosso trigo, uma coisa ou outra, ou ambos, e tentam priorizar o nosso trigo, apesar do nosso joio. Por essas e outras pessoas vivem se afastando da igreja ou se aproximando dela. Que mais que eu separei ali? O bom samaritano. Lembra desta passagem? Lucas capítulo 10, versículos 25 a 37? Vá lá depois, dá uma olhadinha lá, só para recapitular este best-seller do Santo Livro, onde quanta gente passou como quem passa por ninguém para não acolher. Quantas vezes a gente faz isso? Não, que é isso? Fazemos com outro porque ele é de outra religião, porque ele é um sem-teto, por exemplo. Fazemos isso dentro da igreja. Dentro da igreja, o cara chega de carrão, opa, chega de bicicleta, os carros mais meia-boca, pobre, que vale 10 mil reais o carro ali, junto os caras dos carros de 10 mil, os caras que vieram de ônibus, que vieram a pé de bicicleta, e ali os carros de 50 ou 100 mil. Os de roupinha barata, de bazar ali, de doação e tal, meio rasgadinho já, também que tem calça rasgada de moda, e os de roupa cara para quê? Os das casas mais baratas para cá, os de casarões para lá, e tudo reza junto, mas não sei o quê. Eu nunca ouvi falar que Jesus fazia isso. Mas o vira e mexe eu encontro cristão católico fazendo. E os cristãos das igrejas separadas da igreja, os cristãos das denominações separadas da igreja também fazem, tá? O que mais que eu separei aqui? A correção fraterna. Uma coisa que eu acho fantástica, com ironia, é a formação tradicional, a pregação tradicional, quando é correção fraterna. Está lá o ordenado, o leigo falando assim,
e aquele monte de gente ao redor e se emociona, e reza, e celebra, e blá, blá, blá. É bonito, correção fraterna é fantástica. Mas geralmente a gente tira o nosso da reta. O errado sempre é o outro. O outro, hipoteticamente, lá, o outro, qualquer um. Nunca, ou raramente, ou com a intensidade que se espera, as pessoas que falam de correção fraterna com a boca cheia, se emocionam e aplaudem, e dizem glória a Deus, aleluia, amém, não sei o quê, e vitória daqui e dali. Mas ai de quem insinuar que o que tem que ser corrigido sou eu, ou que seja você. Opa, aí não, eu estou pronto para corrigir, desde que seja alguém, mas ai de quem quiser me corrigir. Aqui! Por essas e outras, também nos bastidores das paróquias, das comunidades, do mundo inteiro, pessoas se afastam e se aproximam, pois que nunca falta quem queira corrigir o outro com ou sem propriedade, com ou sem fundamentação, com ou sem empatia, com ou sem paciência, com ou sem misericórdia, com ou sem oração, com ou sem fraternidade, com ou sem amor, com ou sem perdão. Mas ai de quem quiser corrigir, ainda que com perdão, amor, fundamentação, todo cuidadinho, muito bem colocado pela passagem da correção fraterna, até porque foi ninguém menos que Jesus que ensinou. Eu não, para lá, comigo não. Por isso eu anotei também a trave no olho, outra passagem que pode ser um complemento da correção fraterna, Mateus 7. Correção fraterna, não me lembro se falei, mas está lá, Mateus capítulo 18, versículos 15 a 25. Bom Samaritano, não lembro se falei, Lucas capítulo 10, versículos 25 a 37. Trave no olho, Mateus capítulo 7, versículos 1 a 5. A trave ou cisco nem sempre está no olho do outro. Mas nunca falta quem veja a trave real ou imaginária no olho do outro, que apenas e tão somente, muita vez, simplesmente pensou diferente, sentiu diferente, fez diferente ou é diferente. E nada disso significando erro ou pecado, mas aí incomodou a vaidade umbilical de alguém, que aí não, o cara tá tudo errado, a trava, tá cheio de trava, um trave no cisco no olho do outro lá. E às vezes está no olho daquele que você vê diante do seu próprio espelho, mas não admite. Que a outra, a mulher que pulou a cerca, o João, capítulo 8, versículos 1 a 11. Atire a primeira pedra que nunca pisou no tomate. Sempre tem gente com um monte de pedra na mão para falar mal dos Zé Carlos, com essa live meio aparentemente grosseira, para falar mal do padre fulano, do padre ciclano, do diácono Alex, da irmã fulano, da irmã Beltrana. O que não falta é gente com pedra na mão, inclusive dentro da igreja. Numa mão segurando o corpo de Cristo e na outra uma pedra para dar na cabeça do comungante, se não for com a cara dele. Claro que eu estou exagerando, mas eu espero que você entenda a essência do que eu estou dizendo, ainda que com exagero. Que a outra, para você pensar, Lucas capítulo 11, versículos 15 a 32. Essa é a passagem do filho pródigo. Quanta vez a gente, ainda que em pensamento, lá no cantinho, lá, nossa, mas vê se pode deixar entrar aqui esse cara aqui, caramba! Esse cara era paroquiano, era catequista, era ministro extraordinário da Sagrada Comunhão, era coordenador do CPP, era coordenador da equipe de liturgia, alguma coisa assim. Fazia grandes pregações, aí afundou na cachaça, ficou 10 anos pela sarjeta aí, usou droga, ficou um tempão sem participar da missa, da oração, e o seria lá na igreja, na denominação separada, não veio no culto, deixou de ser irmão da gente, foi até preso. Aí o cara volta, pra ver se pode. Você aceita por falta de coragem, aceita falsamente, mas continua discriminando. Mas por quê? Que cristão é esse? Por essas e outras as pessoas se afastam da igreja. Muita gente quer entrar, participar mais proximamente e fecham-lhe as portas. Ou será que isso não acontece, é só na minha cabeça de louco e mal educado? As bodas de Caná, João capítulo 2, versículos 1 a 11. Pensa comigo quando você for olhar lá, o primeiro milagre que Jesus fez a pedido de sua mãe, Nossa Senhora, que intercedeu e Jesus quis atender. Ela não mandou, ela pediu, ela intercedeu. Jesus atende assim quando e como quer. Mas a mãezinha pediu, mas ali a água é o nosso esforço humano. Pense nisso pela sua vida. Nas bodas de Caná, reflita. A água é o nosso esforço. O vinho é o resultado do nosso esforço
temperado pela graça do bom Deus. Então, se nós não fazemos a parte que nos cabe, se não oferecemos a água, que somos água boa, a graça não tem o que transformar. Eu quero comentar um pouquinho também de hipocrisia. E eu separei uma passagem, dentre as que falam de hipocrisia, que eu gosto muito porque ela fala da hipocrisia extremamente fácil de achar dentro da paróquia da qual participo e de qualquer paróquia que já conheci. Acha-se na nave, onde ficam as pessoas durante a celebração da Santa Missa, acha-se na sacristia, antes, durante e após a celebração da Santa Missa, e quantas vezes acha-se sobre o presbitério durante a celebração da Santa Missa. E não retiro o que eu estou falando. O que não quer dizer que eu esqueci de ponderar o seguinte: nesses mesmos espaços e lugares está tudo de bom que se pode esperar de um cristão, pois que Deus ali está, Jesus ali está, o Espírito ali está, e ali estão os pecadores, reitero, vocacionados à santidade. Basta que escolham cada vez mais sentir, pensar e realizar conforme se espera de alguém assim. Nós podemos escolher e vivemos com essa liberdade de escolher ser ou parecer, ser ou fazer de conta. E essa passagem da hipocrisia que eu falei, Mateus capítulo 6, versículos 1 a 8, vá ler depois lá. Quanta vez tem aquele hipócrita que só falta pedir para alguém: faz a selfie na hora que eu estou comungando, faz a selfie na hora que eu estou fazendo cara de cachorro magro, faz uma selfie, um vídeo, uma live na hora que eu estiver fazendo cara de piedoso lá. Cara de araque às vezes. Melhor ter uma cara mais enferruscada, mas o coração e a mente de fato convergindo ao bom Jesus, porque cara de santo qualquer um pode fazer, até o capeta acho que faria. Mas esta passagem a respeito da hipocrisia, ela é sucedida pela maravilhosa passagem de Mateus, no mesmo capítulo, portanto, Mateus 1 a 8 fala em hipócritas, e Mateus capítulo 6, 9, versículo 9 até o 18 fala do bom Jesus nos ensinando a oração do Pai Nosso e as suas 7 petições. 7, o número da perfeição. A oração do Pai Nosso que resume a vida pública de Jesus Cristo. Então, começamos essas citações de algumas passagens do Santo Livro falando das bem-aventuranças e as concluímos, não por acaso, falando do Pai Nosso. Um potencializa o outro. A oração do Pai Nosso resume a vida pública de Jesus, toda a vida pública de Jesus, toda ela, uma oração que ao final ele ensinou algo assim, não falou, mas como se fosse: eu resumo a minha vida pública e a vida de vocês que comigo caminharam até aqui, numa oração que nós rezamos assim: Pai Nosso que estais no céu. E o tempero, o manual, o bônus, o plus, para corresponder, para mergulhar na oração do Pai Nosso e transformar a vida nossa, ainda que imperfeita, ao máximo convergente à oração do Pai Nosso, nós temos como grande auxiliar, como grande colaborador, o ensino dado pelas bem-aventuranças. Nós podemos escolher. Eu sugiro também que você vá, se está anotando ou depois buscar aí no próprio áudio, os discípulos de Emaús, Lucas capítulo 24, versículos 13 a 35. Os discípulos de Emaús, onde a gente pode lembrar de acolhida e de partilha. Nós caminhamos, evidentemente, para o fecho desta fala, nós temos quase uma hora falando. Não estou cansado de falar, você pode estar cansado de escutar e assistir. Ainda mais dessa maneira, como eu estou falando. Muitas pessoas ao longo da história da igreja fundada pelo próprio Jesus Cristo. A igreja fundada por Jesus tem 2 milênios. Nesses 2 milênios, você não se iluda com esse reducionismo que só há 500 anos atrás teve lá a tal da reforma, a separação. Desde que Jesus esteve entre nós, porque gente é gente, tem gente sempre por boa e má fé, boa ou má interpretação, mas má fé, ou má interpretação e boa fé, sempre houve gente divergindo da genuína boa nova de Jesus. Então, em certa medida, também por isso, a igreja fez ao longo dos seus 2 milênios, em média,
não é bem assim, mas como se fosse uma média de um concílio a cada século. Concílio, a reunião de todos os bispos da igreja do mundo inteiro e tem caráter deliberativo. É diferente do sínodo, que reúne alguns bispos de uma dada região do mundo e tem caráter consultivo. Então, esses 2 dezenas de concílios realizados pela Igreja Católica ao longo dos 2 milênios tinham também como necessidade combater algumas heresias, combater algumas dissidências, algumas separações ou tentativas delas. Mesmo o Vaticano II, o Concílio Ecumênico Vaticano II, teve que passar por isso. Foi pastoral, os demais foram mais dogmáticos para decidir dogmas e tal, mas sempre há alguém querendo divergir, ou porque tem má fé, má intenção, ou boa intenção e má compreensão. Infelizmente, a igreja para todos é a igreja, não é uma pluralidade de igreja, mas pessoa é pessoa em todo lugar. Com todo respeito ao irmão separado, que esteja eventualmente assistindo ou possa vir a assistir, existe uma expressão muito comum entre os irmãos separados, se não todos vários, que é a tal da placa de igreja. Eu tenho que escutar isso e respeitar e tal. Que bom que não haja placa de igreja. Mas eu gosto de ponderar, perigosamente ponderar, que quando se fala em igreja católica, a original, de fato, ela não é placa de igreja católica. Católica é essência de igreja. Sempre repito como um papagaio. Católica vem de catolicidade, de universal, plena, completa para todos, pois que o plano de Deus é para todos. Então, quando se fala igreja, quando se fala católica, deveria estar entendendo que se fala da mesma coisa. Catolicidade, a igreja de Deus é para todos. Fundada por Jesus aqui, porque universal para todos, não para alguns. Quando alguns separam, aí tem que dar uma nomenclatura, um linguajar, um hábito para identificar aquela separação da igreja. O que não quer dizer que eu esteja a dizer que só vai para o céu quem é católico, não é isso. Vai para o céu quem tem um bom coração, repleto de amor, convergente com o que Jesus faria se estivesse no lugar daquele sujeito. Mas a igreja católica é para todos. Se é da igreja, é católico. Se é da igreja, segue o evangelho. Se segue o evangelho, é evangélico. Se segue o evangelho, é evangélico e é católico. Sabe? Eu estou brincando com as palavras, mas falando sério. Mas por quê? Quanta vez vale mais a amplitude contida nos limites do meu umbigo e menos a amplitude contida no reino de Deus para todos? Então, alguns separam, alguns se afastam. Outros não se afastam e nem se separam, ficam dentro, mas mais com o corpo presente do que com o coração e com a mente. E as pessoas percebem isso. Muitas vezes os líderes, os mais engajados, os mais estudados, não lideram com vaidade, com humildade, lideram com vaidade. Muitas vezes, embora com predicados de fato de líderes, muitos líderes o fazem com obtusidade, com arrogância, com intransigência. E muitas vezes o líder de fato não é líder. O cara que diz assim, eu decidi, e quando eu decido nunca mais volto atrás, isso não é líder. Isso é um incompetente que está, infelizmente, no lugar no qual não deveria estar. Quando alguém decide, dentro da igreja, sozinho, sem dar participação aos que deveriam ser consultados para que depois decidam em conjunto, ainda que com a palavra final sendo daquele ou daquela, não é líder, não está sendo igreja. E está cheio de gente assim, tudo quanto é paróquia. Mas nada disso é motivo para que eu me afaste, pois que a igreja ou a paróquia não é do fulano, do beltrano, é de Jesus e é para todos. É de Jesus e é para todos os pecadores que, mais ou menos estudados, mais ou menos engajados, mais ou menos esclarecidos, mais ou menos dedicados, mais ou menos compromissados, leigos ou ordenados, mais ou menos conhecidos, mais ou menos idosos, todos, ainda que pecadores, vocacionados à liberdade, à graça da santidade. E o resto quem resolve é o bom Deus. Não sou eu que vou te salvar. Não é você que vai me salvar. Mas o meu serviço abnegado a você. O seu serviço abnegado a mim. Ainda que um não vá com a cara do outro. Ainda que um mal conheça o outro. Ainda que um tenha diferenças com o outro. Se de modo cristão convivemos harmoniosamente, apesar das diferenças que talvez nem consigamos eliminar entre nós, quem sabe, um dia, na hora e do jeito dele, nós podemos ser mais convertidos ao reino e até nos aproximarmos. E quem sabe adiante,
eternamente juntos por lá. Cada um indo na hora dele e do jeito dele, mas quem sabe, opa, tô aqui, cara, eu não ia com a tua cara lá, mas de repente aqui vamos conviver eternamente. Tô brincando com coisa séria, por favor, entenda a brincadeira. Mas há que acolher. Há que acolher e há que partilhar. Acolher o que vem a nós. Principalmente em momentos tais como pandemia, principalmente em momentos tais como desemprego, principalmente em momentos tais com tanta gente desabrigada, desempregada, tanta gente à margem do mínimo que se espera de uma sociedade justa e igualitária. E não a temos. Quando eu me fecho no meu grupinho ali, tipo, já fiz a minha parte, já fui à missa. Agora tá bom, não precisa nem ir na missa todo domingo, porque tem pandemia, então você faz de conta que vê ali na internet ou a TV, vê na televisão, no rádio, gravado ao vivo, tá beleza. Aí passa na frente da comunidade, tuf, dá uma comungada bacana ali, na São José das 9 às 10, não precisa nem entrar na igreja, tá na porta lá, já fiz a minha parte, tô sossegado. Talvez esteja mais sossegado e tenha feito mais a sua parte do que muita gente que está lá dentro todo o tempo lá. De fato, mas cuidado, estar muito presente ou muito ausente fisicamente não garante estar presente concretamente. A aparência, como se diz, muitas vezes engana. Caminhando para concluir, este vídeo depois eu vou editar, se for preciso, aquele famoso começo que eu perco um tempinho fazendo minhas caretas e tal, e vou disponibilizar no YouTube, tá? De modo tal que a parte do Facebook poderá ser disponibilizado ou acessado. E nós costumamos dizer que convém a nós sermos a imagem, conforme a imagem de Jesus. E eu costumo, obviamente, concordar, mas sempre cutucar que quando se fala ser conforme a imagem de Jesus, quer dizer conforme o caráter dele. E sempre persevero, teimo, insisto em dizer, caráter, aquilo que a gente é. Status, aquilo que a gente faz de conta ser, aquilo que pensam que a gente é, aquilo que a gente pensa que é, aquilo que parece que a gente é. Cabe uma pessoa de boa vontade cristão? Não, mas ao cristão, acima de tudo, viver de convergir seu caráter ao seu status, ou melhor ainda, o seu status ao seu caráter. Que aquilo que parece que você é, cada vez mais corresponda ao que de fato você é. Nós tenhamos bem claro, se você costuma ir à Santa Missa, e aplica seu amigo, irmão da igreja, da denominação separada, que vai ao culto lá. Se não fizer isso, também não é cristão. O irmão separado, que é separador dos demais, também não é cristão. Mas o católico também não é. Ai de quem disser, e muitos dizem, tem muitos arremedos de doutrinas cristãs por aí que garantem que só aquele grupinho que vai salvar. Se não for do meu grupinho aqui, vai tudo pro inferno. Ah, vai catar coquinho no Japão, pô. Temos que ser acolhedores, principalmente daqueles dos quais não gostamos, daqueles dos quais discordamos, daqueles que estão tentando chegar pela primeira vez para participar da paróquia, mas daqueles também que estão a participar da paróquia há muito tempo. Eu quero pedir encarecidamente a você, se você ou alguém que você conhece tem frequentado cada vez menos a nossa paróquia, a paróquia da qual você faz parte aí, dê um jeito de amavelmente, amorosamente, empaticamente, buscar ajuda e de modo fraternal, tente de alguma maneira, com orações acima de tudo, isso nunca dá para faltar. E com atitudes que correspondam a essas orações, tente aquecer o coração de quem está pensando em se afastar da comunidade, porque olha mais os problemas e os erros reais, os supostos de gestão e de comportamento dos leigos e dos ordenados daquela paróquia. Os erros os há em todo canto. Não é porque é padre que não erra de propósito sem querer. Não é porque é diácono que não erra de propósito sem querer. Não é porque é seminarista que não erra de propósito sem querer. Não é porque é ministro de Eucaristia que não erra de propósito sem querer. E assim com os demais todos. Mas lembra do que eu tentei passar para você. Todos, por mais que pisemos na bola a vida toda de propósito ou sem querer, temos sempre o bom Deus como sendo uma torneira constantemente aberta com a água mais pura de todos os tempos e do mundo todo, de todo o universo. Basta que queiramos bebê-la de vez em quando e cada vez mais. E assim, ou em assim sendo, interagindo uns com os outros, que erram de propósito ou sem querer, que são limitados inapelavelmente, que
não consegue agradar e acertar sempre e tudo e a todos. Mas é com esse tipo de gente que você convive ou convivo. Tente lembrar que cada vez que você pensar mal de alguém, achar ou tiver certeza que este alguém está pisando na bola, fazendo a coisa errada, ou poderia fazer melhor, lembre que correção fraterna está aí para isso. Lembre que, ou aprenda, que até o catecismo ensina claramente que podemos corrigir fraternalmente até o ordenado. Fraternalmente, fundamentadamente, do jeito altamente pensado, estudado. Nós somos iguais pelo batismo, não é? Papa, cardeal, bispo, padre, diácono, leigo. Todos aqui pelo batismo. Alguns fazem assim, independente de leigo ou ordenado. Mas assim, quanto mais alto o narigão arrogante e vaidoso, menos cristão é. Pode enganar bastante aqui, mas as pessoas percebem e ele sabe. E o que ele faz com o que sabe, só ele sabe, não diz para mim nem para você. Cada vez que você quiser discriminar alguém, acolher de menos alguém, se afastar de alguém, lembre que por mais que você tenha certeza do contrário, muito provavelmente alguém já te discriminou, te criticou, te caluniou, falou mal de você, se afastou de você ou pensa em se afastar de você por algo que você fez de propósito ou não, de acertado ou não, mas que não agradou a todo mundo. Então, suportar as pessoas, sim, porque alguém suporta você. Eu suportar a você, sim, porque talvez você suporte a mim. Ora ajudar, ora ser ajudado. Ora compreender, ora ser compreendido. Ora desculpar, ora ser desculpado. Ora perdoar, ora ser perdoado. Ora errar, ora acertar. Ora amar e ora amar também. Senão não é cristão. Eu agradeço a sua paciência. Eu espero que algum proveito você tenha tido. Se porventura você entendeu que eu fui grosseiro, antipático, fale comigo depois. Me corrija, me sugira e tal. Tem problema não, aceito de bom grado. Separe os exageros da minha comunicação, ou retire ou tente retirar o joio da comunicação que fiz, e tente priorizar, tomara, o trigo da comunicação que eu também fiz. E esta essência é, como diz aquele refrão da música lá, tentar cada vez mais amar como Jesus amou, sonhar como Jesus sonhou, pensar como Jesus pensou, viver como Jesus viveu, sentir como Jesus sentiu, sentir o que Jesus sentia, né? E amanhã tem mais, e depois de amanhã tem mais, por tantos dias, semanas, meses ou anos, conforme ele queira a gente por aqui. Como diria o chato do Padre Humberto, tão chato quanto amável, tão ranzinza quanto amoroso do velho, e principalmente idoso Padre Humberto, ninguém tem pressa de ir para o céu, né? Mas tomara que quando chegar a nossa hora, a gente possa ir para lá. Vamos fechar esse encontro com a oração do Pai Nosso. Já comentei, amanhã, hoje eu não sei, mas amanhã ou depois eu edito, vai estar no YouTube, a gente comunica, vai permanecer no Facebook da paróquia. Amanhã das 7 às 9 da manhã em radioplena.com.br eu estarei ao vivo fazendo o meu programa diário, sendo que aos sábados é com formação teológica, tá? Formação litúrgica, pastoral e com músicas para dar uma descontraída. Se você gosta do modo como eu falo, amanhã me aguenta um pouco mais se quiser e puder. Se não gosta, não perca seu tempo, se bem que no programa eu dou uma aliviada, espero, né? Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-nos o Deus todo amoroso, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Tchau, até a próxima.